Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Graças a Deus por você estar aqui conosco. Somos gratos a Deus pela sua presença. Nós estamos pregando aqui uma série de mensagens como uma resposta da palavra do Senhor a uma situação que estamos vivendo atualmente no mundo. E essa situação é representada por um seriado apresentado na Netflix chamado 13 Razões Por Quê. É a história de uma personagem, uma adolescente, que no convívio com a sua escola, ela enfrenta várias dificuldades na tentativa de ser aceita por aquele grupo, por ela ter alguns padrões, vamos dizer assim, morais mais rígidos, ela é não acolhida. E uma das cenas que nos impressionam muito retrata uma situação que nós vivemos no mundo atualmente. Num momento de um namoro, o início de um namoro, quando ela então ganhou o seu primeiro beijo, o seu primeiro selinho, como falam os jovens hoje, ela foi fotografada por uma pessoa. E aquela fotografia foi viralizada e caiu na rede. E aí os jovens da sua escola passaram a hostilizá-la e a diminuí-la enquanto pessoa. Isso, então, me levou a tentar responder o que acontece conosco, por que essas coisas acontecem e como a gente usa ou mal utiliza as redes sociais. Vamos aprofundar um pouco mais a mensagem de hoje, olhando para o que a Bíblia fala sobre essa questão da nossa autoexposição diante das pessoas. Se você tem entre 30, 40 ou 50 anos, é provável que lá na sua casa tenha uma fotografia sua quando você era adolescente. Eu tenho algumas, eu as escondo, porque eu era muito diferente do que eu sou hoje. Acho que alguns de vocês viveram aquela fase de você se colocar diante da câmera e daí a pessoa dizia assim, um sorriso, e você dava um sorriso e eles tiravam aquela foto quando você era adolescente. Aí geralmente nessa foto, depois quando você ia olhar, aparecia alguns defeitos, aquela espinhona assim no rosto, lembra? Então, eu tenho fotos assim. E aí a gente pegava essa foto e ficava com vergonha. Mas ela nos persegue até hoje, né? Está lá, está fotografado, revelou, e você fica meio de bronca, né? Depois veio aquela fase da máquina automática, lembram? Que juntava todo mundo, botava a maquininha lá, e aí todo mundo saía correndo para tirar foto, pegava alguns correndo, alguns dando risada, alguns ficavam fora da foto. Era assim que se fazia. Atualmente, as pessoas dão tudo por um selfie, por uma foto na rede, por uma foto que apareça e que se manifeste em toda a sociedade. Uma foto de si mesmo, uma foto da nossa própria pessoa. E depois da chegada dos telefones inteligentes, dos smartphones, então aí tudo se mudou, tudo se complicou. Atualmente, os pesquisadores, numa pesquisa feita em 2013, eles dizem que havia 41 milhões de fotos. E hoje, os pesquisadores dizem que há bilhões de fotografias, de selfies tirados pelas pessoas. Existem dezenas de aplicativos para que as pessoas tirem fotografias e encaminhem para os outros. Há uma cultura de obsessão pelas fotos viralizadas na mídia. Há um número muito grande de pessoas que transferem fotos e colocam essas fotos aí
nos diferentes aplicativos para que as pessoas as vejam. A moda, infelizmente, tem sido nude, fotos de crianças, adolescentes, que passam um para o outro, fotos de pessoas nuas, que vão ganhando as redes e causando grandes danos na vida das pessoas. Quando morava nos Estados Unidos, eu certa vez fui num evento da nossa igreja, onde as crianças jogavam futebol, e aí eu ouvi uma conversa, era o nosso time da igreja quanto o time de outra igreja, e havia duas mães conversando, e uma delas estava dizendo para a outra, eu fico assim muito impressionado com as fotografias que eu vejo que você coloca no Facebook. Você está sempre muito bem arrumada, muito bonita, está sempre bem, a sua casa é sempre limpa. E a pessoa foi elogiando aquela outra mulher. Aí, a certa altura, ela disse assim, é porque eu uso todos os aplicativos que eu posso para eu ficar bem. Eu uso o Photoshop, eu vou arrumando as minhas fotos. Quando eu vou tirar foto na minha casa, eu dou uma arrumada na casa para impressionar as pessoas. Eu entendi, então, que desde então havia filtros, e eles existem, que vão desaparecendo as nossas espinhas, que vão tirando as nossas rugas, e a gente vão tirando os pés de galinha, é isso? Né, e vão nos comestizando, né, vão colocando uma cosmética em cada um de nós. E aí a gente começa a mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. As pessoas começam a ver a nós, mas nós não somos aquilo que aparecemos na rede. Na vida real, nós também colocamos muitos filtros. Nós não mostramos aquilo que nós somos. E isto é totalmente aceitável na nossa sociedade atualmente. Nós achamos e filtramos não só a foto, mas nós filtramos também aquilo que nós somos no nosso convívio com as pessoas, no nosso convívio social. E colocamos então nessas redes uma foto bonita e assim nos apresentamos diante das pessoas e criamos uma legenda para apresentar a foto. Quanto mais falsa e mais impactante for a fotografia e a legenda, mais nós vamos ser vistos, mais vamos ser percebidos. Atualmente, a pessoa que mais usa o Photoshop e usa essas legendas e usa a mídia é o presidente americano atual. E ele usa isso e vai estar todo o tempo na mídia. Todo dia você ouve uma notícia do presidente americano, das loucuras que eles fazem. Isso é resultado de uma forma de ver a vida, é resultado de uma compreensão, resultado daquilo que nós mesmos fazemos com as pessoas. Nós temos uma geração de pessoas narcisistas, de pessoas que falsificam aquilo que elas são para se parecerem mais bonitas, para que elas possam se amar. Assim é que nós estamos vivendo atualmente na nossa sociedade. A idolatria de si mesmo tornou-se uma realidade. E nós começamos então vivendo, imaginando e pensando que nós precisamos da validação, da aprovação de outras pessoas para aquilo que nós somos. Nós olhamos para as pessoas e convivemos com as pessoas na expectativa de que elas nos digam, como você está bem, como você está bonita, ou como você está bonito, como você está bem. E aí nós então começamos a usar filtros, não só para a nossa aparência, mas para a nossa vida. E isso vai nos impedindo a gente a perceber aquilo que nós somos de fato. Aquilo que realmente nós somos. E nós não conseguimos fazer mais nada na vida sem ter esse raciocínio, o que vão pensar disso que eu estou fazendo. O que as pessoas pensam a respeito dessa minha atitude. Isso revela as nossas carências.
Isso revela aquilo que nós, de fato, precisamos e necessitamos no nosso coração e na nossa alma. As pessoas que têm essa necessidade, elas não suportam a si mesmas. Elas não conseguem ficar sozinhas. Elas não conseguem ler um livro. Elas não conseguem tomar um chazinho, comer uma bolachinha num dia frio embaixo do cobertor, sozinhas. Elas não conseguem descansar. Se elas não aparecem, para elas é a morte. Se elas não forem elogiadas, elas morrem. Elas não se enxergam. Elas nunca tiram as máscaras. Ao contrário, cada vez mais elas colocam mais máscaras. Então preste atenção. Quanto mais você precisa ser notado, mais você revela aquilo que você tem no seu coração. Nada. Quanto mais você precisa olhar para o outro e esperar dele, esperar um elogio, mais revela que você não entendeu ainda quem é Deus, quem é Jesus e quem é você. Quando você raciocina baseado nisso, quando você pensa que você precisa ser visto pelo outro para ser feliz, você de fato está precisando de alguma coisa na sua vida. Quando você pensa que os nossos encontros ou um encontro com o outro ser humano não é uma coisa saudável, e você precisa usar a mídia para se sentir melhor enquanto pessoa, há algo errado na sua vida, na sua compreensão da vida, da realidade, do Evangelho, de quem é Deus. Quando você tem necessidade de falsificar o que você é, a realidade de quem você é, para seduzir o outro, manipular o outro, isso revela que você não entendeu ainda quem é Deus, quem é Jesus. Quanto mais você se expõe exteriormente num nível desse e com esse tipo de preocupação, menos você se enxerga interiormente, menos você se percebe quem é você. E você começa a entrar num processo dissociativo de quem é você. Quanto mais você busca essa aprovação e essa necessidade de ser notado, mais você dissocia o seu olhar de dentro de você. Quanto mais você se volta para olhar o outro, mais você vai se tornando narcisista. Mais você vai se tornando mascarado. Eu sei que esse não é um tema tão agradável para a gente falar. E provavelmente se você estivesse numa outra comunidade, você não ouviria uma mensagem no texto que eu vou pregar hoje. Mas ele é importante, porque eu vou ler um texto, é um texto chocante, intenso. Mas ele é um texto que revela os segredos do coração dos seres humanos, o segredo de todos nós. Ele revela além das aparências. Ele mostra quem nós somos. Então eu quero te convidar para você ler a Bíblia agora. Tudo que eu falei até aqui foi só a introdução. Agora nós vamos ler a Bíblia e vamos começar a entendê-la melhor. Abra sua Bíblia, capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Começamos no versículo 1, a leitura vai ser longa, por isso eu peço que você preste atenção, que você acompanhe atentamente. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disser, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes
e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças públicas e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós vos será servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu vou reler para você entender bem. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aí Jesus começa algumas advertências. Preste atenção nas advertências. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta, quem está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos do hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem olhar aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, ornamentados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia. Agora vamos contextualizar o texto. Aqui ele está dizendo que os fariseus e hipócritas são os reis da aparência, que eles têm um modo de se apresentar, que eles cultuavam a imagem, que eles amavam aquela idolatria a si mesmos, apesar de odiarem as outras idolatrias, segundo o que eles falavam. Eles cultuavam as suas próprias imagens. Eles tinham uma certa autoadoração sobre aquilo que eles pensavam que eles eram. E Jesus vem então e os denuncia, os desconstrói. Jesus diz, vocês gostam da cátedra, da cadeira, vocês gostam de ser mestres, vocês dizem o que as pessoas devem fazer, mas vocês não fazem. Vocês colocam fardos pesados sobre os outros,
mas vocês não cumprem. Vocês fazem boas obras para vocês serem vistos pelos outros. A vida que vocês têm, ele está dizendo, Jesus diz, é para fora, é para o lado externo, é para serem percebidos pelos homens e pelas pessoas. A existência de vocês não é para Deus. A existência de vocês é para ser consumida e para impressionar e seduzir as outras pessoas. Vocês querem exercer o domínio sobre as pessoas, vocês querem manipular os outros, impressionando as pessoas com essa religiosidade que vocês têm. Assim, vocês mostram que vocês são poderosos. Vocês aumentam as leis, impõem aos outros, mas vocês mesmos não vivem isso. Vocês procuram as primeiras cadeiras para vocês serem percebidos. Vocês amam as praças. Vocês querem ser mestres. Aí então Jesus diz e se volta para os discípulos e diz assim: mas vocês não serão assim. No meu reino as pessoas não serão assim. O maior dentre vós será aquele que servir. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado pelo Senhor. Quem se vê como inacabado em construção, quem se enxerga como pecador, quem se enxerga como falho, como limitado, esses serão exaltados. Aí Jesus diz: ai de vós mascarados, que é uma palavra para a gente atualizar. Ai de vós mascarados, que fechais o reino, porque o mascarado ele fecha o reino para aqueles que estão vindo. Como eles são mascarados, eles reproduzem mascarados. É por isso que a gente tem uma geração de pessoas que precisam de estar na mídia e mostrando o seu rosto. É porque ao longo da história da humanidade, as pessoas valorizam a aparência. E o mais grave é que isso entrou para dentro da igreja. Isso faz parte das nossas vidas. Nós estamos impregnados desse conceito de olhar para as pessoas e procurar as pessoas e se interessar e julgar e avaliar as pessoas pela aparência, porque nós nos olhamos assim, nós nos julgamos pela nossa aparência, não olhamos para dentro do nosso coração. Aí então, a gente vai entupindo o nosso coração daquilo que não procede de Deus. E nós vamos gerando e produzindo ao nosso redor uma geração de pessoas que vão ficar fora do reino de Deus, porque estão presas à aparência. Porque elas acreditam, e Jesus diz, eles acreditaram em vocês, vocês saíram para falar dessas coisas que vocês dizem que é de Deus, e vocês valorizaram tanto a aparência, que agora eles também valorizam, e eles estão impedidos de conhecerem quem eles são, de se reconhecerem limitados e pecadores. Portanto, eles se sentem fora do reino de Deus. Vocês, ele diz, seduzem as pessoas, enganam as pessoas. Vocês enganam as viúvas, se você ler o restante do texto, você vai ver isso. Vocês enganam. Vocês são mascarados, diz Jesus. Ai de vós mascarados, que fazem da missão de vocês apenas prosélitos para se tornarem mascarados. Vocês estão estragando as gerações que estão vindo depois de vocês. A construção das máscaras é um fenômeno da humanidade. Soren Kierkegaard, ele diz que a vida é um baile de máscaras. Ele é um homem de formação cristã. E ele diz que a humanidade, todos nós, criamos um escudo para esconder aquilo que nós somos. De modo geral, é isso que acontece de forma exacerbada nos nossos dias. Nós queremos ser famosos, mas não queremos ser conhecidos nem por Deus, e nem por nós mesmos, e nem pelas pessoas que nos cercam.
Por isso que nós usamos as máscaras como um truque, como um mecanismo para que a gente tenha sucesso diante dos homens. E isso vai se transformando num modo de ser, num estilo de vida, num jeito de viver. Você vai se transformando num personagem. E quando esse personagem começa a ser destruído, você começa a morrer. Você começa a entrar em depressão. Você começa a adoecer. Você começa a viver fora desse mundo das máscaras e você começa a entrar em crise. Você conhece bem a sua imagem, mas você não quer fazer essa viagem para dentro de você. Você conhece bem esse personagem que você tem desenvolvido, mas você não quer conhecer aquilo que você é de verdade. Para muitos, a existência deles é apenas para esconder o que elas são dos outros e preservar-se escondido. Jesus, ele trata isso, como eu li aqui nesta noite, de forma muito contundente. A Bíblia trata desse assunto, a maior parte da palavra de Deus é nos levar para a desconstrução desses personagens que nós criamos e dessas imagens que nós apresentamos para as pessoas. A palavra de Deus tem um profundo interesse em desconstruir isso, porque só é possível você ter uma vida cristã saudável, ou ter uma vida saudável do ponto de vista até humano, quando você começa a desconstruir esse personagem que você está criando e que você apresenta para os outros. É quando você começa a perceber quem você é de fato. É quando você começa a viver uma vida, a vida não como um baile de máscaras, enganando a você mesmo e tentando enganar a Deus. Jesus é veemente quando lida com isso. Ele diz: vocês são idólatras, vocês são imagens, são aparência, são teatrais, vocês existem para fora, vocês ficam querendo aparecer, querendo se aproximar das pessoas que interessam a vocês. Vocês maquinam, pensam, raciocinam, a vida de vocês está tomada por esse assentar nas melhores posições. Vocês pensam com quem falar, vocês pensam com quem se conectar, vocês querem impressionar, vocês querem viver na companhia de pessoas que interessem a vocês. Vocês querem julgar aos outros e a vocês mesmos pela aparência. O que Jesus está dizendo e diz nesse texto que eu li e que muitos não prestam atenção e muitos nunca ouviram uma pregação sobre isso, é que você existe para construir uma imagem quando você não tem a Deus no seu coração, uma imagem de você mesmo, você vive para o exterior. E isso tem consequências muito graves na vida. E Jesus alerta a eles e diz: olha a loucura que vocês estão fazendo. Primeiro, quando a gente vive pela aparência e vive para o outro, e vive em função dessa conquista e manipulação dos outros a partir da aparência, tem consequências graves, porque você começa a estruturar sua vida em algo falso, e a primeira consequência é que você começa a ter doenças dentro de você, anomalias. Você vive dissociado entre aquilo que você vive do lado de fora e aquilo que você realmente é. E isso vai te adoecendo, abre brechas na sua vida. Nas ciências do comportamento, isso tem nome. E uma parte da tarefa dos profissionais da saúde mental é fazer com que as pessoas juntem a sua personalidade, aquilo que elas vivem, a fantasia que elas vivem, a ilusão que elas vivem, o auto-engano que elas vivem, aquilo que elas são de verdade. Eles trabalham para juntar, para que a pessoa seja mais real, mais verdadeira. O segundo problema é que isso faz você viver em função do julgamento que as pessoas fazem de você.
Gente que fica preocupada com o que os outros dizem, com os elogios que possam vir dos outros. É gente que vai adoecendo. Você vai morrendo para você mesmo, porque você não olha mais para a sua própria vida. Morre para você mesmo, você não tem mais momentos de gratidão diante de Deus pelo que você é. Lembrem-se daquilo que eu digo quase todo domingo: 1.650.000.000 de possibilidades de você não vir ao mundo, mas você veio e Deus te escolheu para você existir. Só isso já bastaria para você não depender da opinião de ninguém a seu respeito. E mais, Ele escolheu você, e se você está ouvindo essa mensagem aqui em qualquer lugar, você precisa crer em Jesus e entender que você foi feito para Ele. E Ele fez mais do que isso, deu a vida na cruz, morreu, ressuscitou e voltou para morar em gente como você e eu. Isso é motivo de gratidão, de louvor. Você deveria sair daqui pulando, dando graças a Deus. Então quando você vive em função disso, você começa a morrer. Sua vida começa a morrer. Quanto mais você vive para mostrar o seu exterior, quanto mais você vive pela aparência, mais você morre para dentro. Jesus alerta. Em quarto lugar, Ele diz que a gente mata as gerações futuras. Será que a sua família gosta dessa imagem, desse personagem que você manifesta na sua casa? De quem a sua família gosta? Do ser humano que você é ou do personagem que você apresenta? Porque à medida que você vai vivendo nos ambientes que você vive, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você vai reproduzindo essa mascaração. E em quinto lugar, você vai perdendo a sensibilidade para com as outras pessoas. Você vai olhando para as pessoas e as julgando pela aparência. E você perde a sua sensibilidade. O seu coração vai morrendo. Porque você olha para o outro e você a julga pela aparência e você se considera melhor do que o outro. Você vive para fora. Aí Jesus vem e diz assim: ai de vós, mascarados. Ai de vós. Quanto mais você vive para fora, mais o seu coração se entope de sujeira. Quanto mais você vive para fora, menos autoexame diante de Deus. E a mentira vai se fixando no seu coração. E o ambiente de verdade na sua alma vai desaparecendo. E por último, quando você vive dessa forma, você perde o discernimento. Porque você vive para fora. Você fica sem um mundo interior. E sem um mundo interior, se o seu coração não é trabalhado diariamente, você vai perdendo a paciência. Você vai perdendo a capacidade de olhar para o outro com contemplação, com cuidado, com amor, olhar para outra pessoa e esperar, e ver nela alguma coisa boa, enxergar nela alguma bondade, e manifestar para ela algum amor, algum carinho, algum respeito, alguma consideração, porque o seu olhar é sempre, e tem sido treinado para olhar para a aparência, e não para a alma, não para o coração, não para o ser humano como um todo. Você começa a ver o outro como um boneco da aparência. E então você não enxerga as expressões da humanidade e do amor que possam estar presentes na vida do outro. E você também vai se encolhendo. A hipocrisia, a paciência, ela tem limite.
porque ela só vê o outro pelo lado de fora. O mascarado é um vazio na sua alma e nas suas emoções. É por isso que Jesus nos mostra e diz: aonde deveria haver amor, aonde deveria haver justiça, onde deveria haver alegria, ele diz: está sujo, é um copo sujo, está o lixo, está a podridão, porque as pessoas cuidam apenas da aparência. E ele é tão firme ao dizer: vocês hipócritas, vocês mascarados, vocês são sepulturas ornamentadas, são sepulturas cheias de coisas bonitas por fora, mas por dentro vocês estão apodrecidos. Irmãos e irmãs, o que nós estamos vivendo hoje como cristãos? Os fariseus eram cretinos muito sérios. De um modo geral, a humanidade hoje é muito pior. E muitos religiosos são tão piores quanto aqueles fariseus. Nós construímos ambientes semelhantes. Vivemos de aparência. E muitos estão com o seu interior morto, porque eles só conseguem valorizar as pessoas pelo seu exterior, pelo comportamento moral, pela imagem, pelo rosto, pelo gesto, pelo cenário, pelo bolso, pelo palco, pela reputação. Então, quando isso acontece, como já afirmei, o coração vai morrendo, a sensibilidade vai morrendo, e você começa a se relacionar com as pessoas de uma forma inadequada e inapropriada. Aí vem a tragédia, a maior delas. Não dá para enganar o inferno. O diabo sabe quem você é. Você só engana a você mesmo. E talvez alguns durante algum tempo. Mas o diabo você não consegue enganar. Sobre as máscaras habitam os demônios. Então, nesta noite eu queria te convidar para você olhar para o seu coração, te convidar para você fazer essa viagem para dentro de você. Eu sei que isso é uma coisa complicadíssima. Eu sei que todos nós aqui, para fazermos essa viagem, nós dependemos da graça de Deus, para viajarmos para dentro de nós, para olharmos para nós e perguntarmos a nós mesmos o que existe de verdade em mim. Até que ponto nós estamos cultuando a nossa aparência e desprezando o nosso coração? Quem você é? Como é que você vive? Como é que você observa e vive com os outros? Você é um daqueles que, se alguém não se parece com você, não pensa como você, não tem o seu jeito, não tem a sua linguagem, você cospe, exclui, chuta, repudia. Deixa eu te dizer uma coisa, você já perdeu muito por estar fixado na aparência. Você já se machucou muito por ter tomado decisões na sua vida baseado na aparência. Você perdeu essa capacidade de observar os outros seres humanos porque você julgou pela aparência. Você já se machucou muito por ter se fixado na aparência do outro. E você ter criado vínculos a partir da aparência, vínculos enganosos, amizades enganosas, relacionamentos enganosos, porque você se prendeu à exterioridade dos outros. Você já foi mordido por muitos venenos que não vêm de Deus,
E é por isso que muitos sofrem amargurados e perdem a esperança até de ser curados. A minha pergunta é: quem são as pessoas que você escolheu para viver com você? Quem são as pessoas que você escolhe para viver? Quais são os critérios que você usa para você conviver com as pessoas ao seu redor? Você ainda tem raiva? Ainda abomina os que são diferentes de você? Você não quer nem saber o que o outro tem na alma dele? É esse o estado de morte que você está entrando? Olhe para você mesmo. Julgue a você mesmo. Pense no mal que você tem feito a você mesmo. E pense no mal que você está construindo para as pessoas ao seu redor, à medida que você vive debaixo dessa ditadura da aparência e dessa autoexibição. Assim é que a gente vai morrendo. Quantas máscaras você usa? O endemoniado gadareno tinha muitas. Uma multidão. Os demônios, como eu disse, se escondem nas máscaras. Então, nesta noite, eu quero te convidar para você sondar o seu coração. E você precisa tirar suas máscaras. Comece com Deus. Depois com as pessoas que você convive. Sabe por quê? Você não sabe a hora que você vai ser chamado para a eternidade. Aí você vai ter que lançar fora todas as suas máscaras. Você quer continuar vivendo desse jeito? Por trás das máscaras, brincando, enganando? Tenho 4 propostas para fazer para você e encerro. Em primeiro lugar, só Cristo pode retirar as máscaras da sua vida. Só Cristo pode te libertar de você viver pela aprovação dos outros. Só Cristo pode te levar a viver pela aprovação de Deus. Segundo lugar, você terá uma identidade em Cristo quando você o conhecê-lo e deixar ele entrar no seu coração. Aí você não vai ser conhecido pelo rostinho bonito. Você não vai ser conhecida pelo seu jeito de ser. Você não vai ser conhecido pelo dinheiro que você tem. Quando o Senhor entrar na sua vida de verdade e alargar a vida dele dentro de você, você vai ser conhecido pelo fato de você ser habitado por Jesus. Ele mesmo diz isso, ele diz assim: aqueles que têm sede e beberem da água que eu dou, rios de água viva saltarão do seu interior para a vida eterna. Aí a sua vida vai se manifestar, vai sair pelos poros, vai sair pela sua fala, vai sair pelo seu viver, vai sair pelas suas reações na sua família. A sua identidade não vai ser mais aquele é o fulano de tal, aquele é o bambambam, aquela fez isso, aquele fez aquilo outro. Não, você vai ser reconhecido pela graça e a presença de Cristo na sua vida. E em terceiro lugar, você vai viver para Ele, em função dEle. Em tudo que você fizer, o Senhor será visto na sua vida. E as suas ações serão ações amorosas, bondosas, cheias de vida. E Ele vai se manifestar na sua existência. Eu quero te fazer um convite para você abrir o seu coração para Ele. Para você derramar a sua vida nas mãos dEle e dizer para Ele: Senhor, me liberta. E me faz eu ser uma pessoa transformada por Ti, de tal maneira que eu viva e não dependa mais de nenhuma outra pessoa, que eu dependa apenas de